Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero trazer aqui aos amados irmãos mais uma palavra. Quero pedir aos irmãos desculpa, por ter passado esse tempo todo sem estar postando nenhum vídeo. É porque o meu celular tinha dado problema na câmera e eu levei esses dias, pedi para o rapaz consertar e graças a Deus ele arrumou. E estamos aqui de novo mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor e trazer essa mensagem ao seu e ao meu coração. E que o Senhor possa falar conosco, nesse vídeo, nessa mensagem a qual o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração. Amém? Essa mensagem se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 25, onde o apóstolo Paulo nos traz uma palavra de exortação à santidade. Ele diz assim: por isso, deixando a mentira, falai cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Veja que já no começo ele nos traz algo interessante do nosso dia a dia. Porque todos os dias estamos passando por tribulação, por momentos difíceis, pessoas que nos afligem com palavras, com ações, pessoas que nos perturbam no trânsito, no trabalho, em casa. E isso vai acarretando muitos e muitos problemas, no nosso dia a dia, nos fazendo irar, nos fazendo pecar. E quando ele disse, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, é que muitas das vezes, dependendo da situação, o diabo vai te incitar a mentir. Porque às vezes a verdade, aos seus olhos, parece que vai ser dura. E se você falar a verdade, talvez aquela pessoa vai ficar chateada com você, ou vai falar, vai se irar contra você. E ele te induz, o inimigo te induz a falar mentira. E não é o que o Senhor quer, independente. Fale sempre a verdade. Procure sempre falar a verdade no seu relacionamento, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, com os seus irmãos da igreja, com aqueles colegas do mundo. Fale sempre a verdade. Mostre sempre uma posição verdadeiramente de servo do Senhor. Então ele vai dizer, para quando você se irar, ele vai dar para mim, para você essa instrução: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer? Que de fato, irmãos, enquanto estivermos no mundo, vamos sofrermos aflições, perseguições, vamos sofrer injúrias, mentiras, calúnias, e nós vamos nos irar com nós mesmos e com aqueles que nos ofenderam. Mas não devo colocar sobre a minha ira, a justiça, o julgamento, julgar com as minhas próprias mãos. Quando ele disse aqui, não se põe o sol sobre a vossa ira, é como muitos dizem: hoje o dia não acaba enquanto eu não descontar minha raiva em fulano. Hoje o dia não acaba enquanto eu não destruir a vida de fulano. Enquanto eu não fizer isso, isso e isso com fulano. Então eu estou colocando a ira, eu estou colocando o sol sobre a ira, sobre a minha ira. E eu não estou confiando no Senhor. Tem coisas que as pessoas vão falar para você, vão mencionar seu nome, vão tentar te acusar, que você vai precisar ser forte, confiar no Senhor, esperar em Deus a vitória certa, o momento certo, para você não desistir, não desanimar. Só um momentinho com a câmera. Como eu dizia, nós não podemos colocar a nossa ira, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões, sobre as nossas atitudes, porque a nossa vida pertence ao Senhor e o Senhor é quem cuida da nossa vida. Independente do que as pessoas vão falar ou deixar de falar ao seu respeito, o que importa é a sua consciência com Deus. Em vez disso, ore por essas pessoas, apresente elas a Deus, porque o maior dever do crente é orar por aqueles que te perseguem e não querer julgar alguém com as suas próprias mãos. Estaríamos errados em fazer isso. Então ele vai continuar dizendo: nem deis lugar ao diabo. Porque quando nós damos lugar ao diabo, é quando nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo
e ouça a voz do diabo. Faça isso, devolve, desconta, viu o que ele falou de você, viu o que ele fez com você, principalmente em seu casamento. Vigie enquanto é isso. No seu ministério, vigie enquanto é isso, irmãos. Porque Deus nos deu a luz da palavra para vivermos segundo a vontade de Deus e não a nossa. Então ele vai falar para aqueles que ainda furtam. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. É muito importante, irmão, a palavra maldita, ela pode destruir uma família, destruir um relacionamento, destruir um ministério, destruir uma casa, destruir um país, por causa de uma palavra mal colocada. Então você que temos o Senhor, temos a graça do Espírito Santo na nossa vida, temos que medir as nossas palavras em casa, no trabalho, na igreja, no ministério, com os irmãos. Como diz a palavra do Senhor, a palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda, ela acalma o furor. Eu e você, irmãos, que temos o Espírito Santo de Deus, devemos saber como falar com as pessoas. Se algo está te incomodando, ore ao Senhor antes de qualquer coisa. Não chegue até a pessoa para falar aquilo que o seu coração, ou que a sua carne, ou que o diabo tem jogado na sua mente para você falar. E chegar simplesmente e falar tudo errado, de maneira errada. E depois você se pergunta, mas o que eu falei? Eu só falei a verdade. Às vezes a verdade temperada com a astúcia do diabo destrói seu casamento, destrói sua família, destrói o seu trabalho, destrói a sua vida espiritual com Deus. E é fácil às vezes a pessoa apontar o dedo para você, te acusar, dizer que você está em falta ou isso ou aquilo, quando na verdade a sua conduta com o Senhor você sabe. O Senhor diz que nós devemos ser humildes. Veja Abraão. Abraão foi um grande homem de Deus, um grande líder, um grande pai, um grande pastor, um grande profeta, um grande homem. Mas ele foi um homem muito humilde diante de Deus e diante dos homens. Ele sabia a hora de repreender, mas também sabia a hora de reconhecer os seus erros. Sabia a hora de reconhecer a hora de falar brando e a hora de falar duro. Por quê? Porque quem guiava os passos dele, quem guiava a vida dele, era o Senhor Deus. Todas as escolhas deles e decisões dele foram tomadas segundo a vontade de Deus. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor e deixamos Deus tomar conta, tudo nos vai bem. Mas eu não posso usar das minhas palavras para falar o que a minha emoção quer falar. Eu tenho que tomar cuidado com a língua. Tenho que tomar cuidado com o que eu falo com os colegas, com os irmãos. A minha palavra, a minha boca tem que sair palavras de edificação. Palavras que vão impactar a vida daquela pessoa para ela se erguer e não para derrubar. Palavras em que vão levantar o líder da casa, o homem ou a mulher, ao falar com seus filhos, tem que passar uma postura de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. O homem a falar com a esposa, ele tem que saber falar como se estivesse falando com um vaso mais frágil, como diz a Bíblia. Não menosprezando as mulheres, mas é diferente você falar com outro homem como você vai falar com uma mulher. E também a mulher, ao falar com seu esposo, ela tem que saber como falar com o esposo, não tirando dele o respeito e a autoridade, mas com respeito, com mansidão. E nisso, irmãos, o Espírito Santo age e há o renovo, há a transformação, há a mudança. O diálogo, irmãos, é algo lindo. Eu não sei porque o Senhor me trouxe nesse foco sobre casais,
Mas o diálogo entre o casal é algo lindo. Quando você consegue conversar com a sua esposa um problema que você está passando e ela consegue conversar com você um problema que ela está passando, o seu casamento vai bem. Mas quando você não se sente seguro em falar com a sua esposa e ela não se sente segura em falar com você, às vezes essa pessoa vai falar com outra pessoa totalmente diferente da conduta que vocês têm diariamente e a pessoa não conhece o que vocês estão passando, o que vocês estão vivendo e vai falar o que não deve. E se essa pessoa a qual vier falar para esse cônjuge seja uma pessoa ímpia, então pior ainda, porque os conselhos a qual vai vir não vai ser conselhos bons. Por isso a nossa orientação tem que vir sempre do alto, sempre de Deus. Da minha boca eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar. Principalmente com os meus. Principalmente com aqueles que estão sempre ao meu redor. Então, ele vai falar no versos 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes serdes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Temos feito isso, irmãos? Temos agido assim como o Senhor quer que agimos? Nós temos feito de fato o que Deus quer que façamos no nosso ministério, na obra, na casa do Senhor? Ou eu tenho agido com emoção? Ou eu tenho agido querendo imputar os meus direitos, a minha vontade e não a vontade de Deus? O Senhor nosso Deus, Ele diz que nós não podemos entristecer o Espírito de Deus, no qual eu fui selado, no qual você foi selado, né? Eu não posso, longe de mim, ele diz, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que vocês estão vivendo, ou está fazendo, ou diante do seu ministério, o que está acontecendo. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, né? E as ovelhas imitadores dos seus pastores. Como Paulo diz, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas será que de fato esses pastores de hoje, esses bispos, esses apóstolos, estão imitando mesmo a Cristo? Vamos vigiar nessa questão se de fato eles estão imitando mesmo a Cristo ou estão vivendo de fábulas, palavras jogadas ao vento, onde querem imputar um direito, uma obrigação às ovelhas que eles não fazem. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que tenhamos paz. Ele nos deu liberdade, mas não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Mas também não usei da liberdade para se afastar do Senhor para fazer a vontade do homem. Porque Deus não obriga ninguém a nada. Ele quer que você faça as coisas por amor. Se sinta bem em fazer. Não se sentir obrigado e oprimido. Não. O Senhor te chamou para ser vaso e vaso de honra. O Senhor te escolheu para depositar em você confiança e um poder imensurável para resgatar almas, para resgatar vidas, para conquistar aquelas ovelhas que se desviaram do caminho e que agora sem pastores não sabem para onde vai e comem capim seco, um pasto sujo e cheio de lodo. E o Senhor te escolheu, o Senhor me escolheu para buscar essas ovelhas e trazer perante o pastor, o nosso Senhor Jesus, aonde vai levá-las num pasto verdejante, aonde o orvalho molha a campina, e ali as ovelhas veem que é uma maravilha, não sentem mais fome, não sentem mais sede, não sentem mais medo, porque o Senhor está com elas. Então, nesse fato ele disse: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Devemos ser sempre benignos, fazer o bem não importar quem, compassivos, pacientes, decidindo sempre agradar a Deus
se esforçar para fazer o bem às ovelhas, para que Deus assim te abençoe poderosamente. E eu devo liberar perdão, como Deus também, em Cristo Jesus, me perdoou. Amém, irmãos? Eu deixo para você hoje essa mensagem que se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Medite nela. Vamos buscar de fato o reino de Deus, pois a vinda do Senhor Jesus está próxima. Amém? Fiquem todos na paz e que o Senhor Jesus vos abençoe.